Saudações, este é mais um episódio do MAM Podcast e para hoje vamos conversar com o João de Deus, que é psicopedagogo e informático, e vamos falar em torno do primeiro ano de governação de Daniel Chapo, que quando foi investido no dia 15 de janeiro de 2025 prometeu trazer melhorias tanto no âmbito econômico, social e em várias outras áreas que regem o nosso país. E vemos que no primeiro ano ele tomou a posse num país feito de tensão, após as manifestações pós-eleitorais. Isso criou alguns desafios e testou as suas capacidades de governar um país com cerca de 33 milhões de habitantes. Então, a primeira questão que eu faço ao João de Deus é que, de fato, o fato de ter encontrado um país em instabilidade e em várias tensões após as manifestações pós-eleitorais terá colocado em causa a capacidade do Presidente da República de governar e de fazer com que o país esteja estável. Bem, saudações a todos, primeiro. Okay. Em direto à questão, eu acho que é um bom ponto de partida, porque após as eleições nós vivenciamos um momento crítico para toda a população moçambicana. Claramente que isso trouxe sérios desafios e o presidente viu-se numa posição de ter que trabalhar essa questão de estabilidade. Então, acho que foi um dos primeiros pontos, mesmo na posse dele, que ele queria mostrar à população que seria capaz mesmo de trazer a unidade nacional. E no primeiro discurso percebemos que houve uma tentativa de reduzir os custos que o governo em si, na sua composição do executivo, tem, porque houve uma eliminação do cargo de vice-ministro e também a reorganização dos ministérios. Será que, de fato, isso foi uma estratégia elaborada pelo Presidente da República para manipular a sociedade, no sentido em que ouvimos dizer que poderiam eliminar os cargos de secretário de Estado e meia volta encontramos que os mesmos cargos ainda estão lá existentes e que a eliminação de alguns ministérios não foi taxativamente como foi dito no discurso de investidura? Será que isso foi uma estratégia de comunicação para deixar a sociedade um pouco mais calma relativamente ao momento de tensão que estávamos a passar? Ou de fato é algo que o José conseguiu notar e que aconteceu realmente? Bem, eu acho que efetivou-se de alguma maneira o que o Presidente disse naquele discurso. Primeiro, a questão, por exemplo, dos secretários de Estado e dos ministérios que ele pretendia diminuir, trouxe a ideia, trouxe o plano, porém acho que carecia de mais análise naquele momento de como seria feito, porque a ideia daquele discurso era trazer a funcionalidade do Estado novamente, porque nós encontramos numa situação em que questionava-se se o Estado é funcional ou não. Então ele conseguiu de alguma forma, vamos lá, fechar alguns departamentos que estavam a sobrecarregar o próprio Estado. Não foi da forma como pareceu que seria, mas ele tentou. E também na mesma senda tivemos um discurso também que falava sobre orientava, né, o governo para digamos que abandonar como é que eu diria, abandonar de alguma forma a corrupção e apelar à transparência. Mas meses depois tivemos um caso em que envolvia o ministro da Agricultura. Porque é que mesmo depois do Presidente da República ter falado que haveriam medidas claras contra as pessoas que praticassem a corrupção no aparelho do Estado, esse assunto veio à tona e praticamente não tivemos nenhum discurso dele, ele não tomou nenhuma posição e até hoje o ministro ainda é ministro, mesmo com todas as provas de que houve um esquema e não houve transparência nos processos de contratação de certas empresas. Sim. Eu acho que esse é um ponto que realmente deve se observar. O presidente em si, quanto à corrupção, mostrou, eu acho que é uma das áreas que ele mais mostrou trabalho, porque tirando este caso à parte do Ministro da Agricultura,
tivemos, por exemplo, 400 processos instaurados, de processos disciplinares contra funcionários e agentes do Estado. Isso mostra de um certo lado que ele preocupou-se em cessar ou lutar contra a corrupção. Só que realmente precisava-se de uma posição como estadista, como chefe de Estado, de modo a que desse um desfecho a este caso do Ministro da Agricultura. E de fato faz até sentido, mas existem algumas situações em que um vale mais que todos. Então, sim. Pode até ter, os 400 os casos foram instaurados, podem até ter tido alguma relevância, mas a sociedade acredita que nenhum desses casos teria tanta relevância como o caso do ministro. Por que é que houve essa discrepância? O ministro, com todas as provas que haviam para poder abandonar o cargo, que se calhar responder na barra da justiça, não aconteceu isso, e os outros 400 casos tiveram de responder na barra da justiça e outras coisas. Sim. Eu acho que essa é uma questão que faz muito sentido colocar, porém eu acredito, não sendo efetivo, mas acredito que o presidente nesta situação carece de muita informação adicional para que possa mesmo instaurar um processo ou mesmo fazer com que o ministro cesse. Então eu gostaria também que houvesse um desfecho, porque esse assunto, como disse, acaba valendo mais do que alguns processos instaurados. Então, de um modo, acredito que o presidente deveria ter dado alguma satisfação. Não deu, não sabemos porquê, mas como ele tem nos mostrado ser, acho que ainda teremos um desfecho deste caso. Bom, e olhando para o lado econômico, o governo fala de estabilidade macroeconômica e que estamos a ter alguns ganhos no setor da economia, mas a população tem outras queixas. Do outro lado, enquanto o governo fala de estabilidade, a população não consegue nem sobreviver. Ainda é um desafio conseguir ter 50 meticais por dia, ainda é um desafio poder comprar um pão para comer. Acha que nesse primeiro ano de governação do Daniel Chapo houve alguma melhoria no que tange a essa estabilidade econômica, macroeconômica que é dita pelo Estado e também pela dificuldade de sobreviver que é da população, que nós conseguimos ver, não precisamos de óculos para perceber? Sim, eu acho que essa questão da economia do país é uma questão muito sensível, mas se nós buscarmos alguns relatórios, alguns dados que são específicos, podemos verificar lá que o Presidente da República realmente trabalhou nessa questão. A título de exemplo, nós estávamos na zona cinzenta do GEFA e ele conseguiu, com este primeiro ano, tirar o país desta zona, que traz muitos problemas enquanto nós estivermos lá. Então, a curto espaço de tempo não é possível resolver todos os problemas da população. Isso é um problema que temos hoje e realmente existe famílias que têm de fazer o dobro do esforço para poder se alimentar ou ter uma refeição ao menos ao dia. Então, acontece que o governo do presidente conseguiu muitas parcerias com o governo exterior e trouxeram alguns ganhos, como por exemplo na saúde. Nós tínhamos problemas de investimento, mas nesse primeiro ano ele conseguiu 1,8 mil milhões de dólares para investir no setor da saúde. Isso já é alguma coisa. É difícil nós vermos o resultado imediato porque é o primeiro ano. Então seria um primeiro ano em que ele preocupava-se mesmo em criar bases, alicerces, para que neste mandato dele, no fim ou mesmo em meados do mandato, consigamos ver os resultados até para a população. Então, não vai ser possível agora, em um ano, acabar com a fome. Eu acho que estaremos a ser um bocadinho extremistas em dizer isso, mas há indícios de que alguma coisa está-se a fazer para essa questão.
E ainda bem que tocou no ponto da saúde. O governo fala de melhorias. Temos os relatórios e também tivemos o Presidente da República na Assembleia da República, passa a redundância, a falar sobre isso. Então, o governo fala desses relatórios de que há ganhos, que estamos a avançar, mas a classe médica fala de retrocessos. Então, como é que nós podemos estabelecer uma base de confiança entre o que o Presidente da República diz e os seus, a parte da sua classe de elite, da sua Dream Team, nesse caso, o Conselho de Ministros, e os médicos? Em quem nós devemos colocar mais credibilidade? Bem, eu acredito que há processos que correm debaixo dos panos que às vezes nós como população não temos tanto conhecimento deles, o que é errado. Eu acho que deveria mais divulgar-se essas questões. Existe, por exemplo, a questão da saúde. Os médicos têm reclamado, e por vezes com certa legitimidade, mas o governo do presidente Chapo trouxe, por exemplo, reduziu ou cessou com pelo menos com 80% dos contratos que haviam, por exemplo, de fornecimento de medicamentos e de equipamentos médicos. Isso, numa primeira fase, vai trazer um impacto negativo, porque nós deixamos 80% dos contratos de lado, que a princípio nós queremos melhorar os serviços, então temos que buscar novos parceiros e num primeiro momento vamos ressentir desse material que era alocado, mas era necessário porque, como disse o presidente Chapo, esses 80% do contrato lesavam o Estado. Então eu acho que não é algo que nós iremos ver de imediato. Aquilo que eu disse, o primeiro ano não cinge muito em resultados imediatos, mas sim em colocar bases, vermos até onde o presidente quer ir, até onde esse governo consegue ser funcional. E se avaliássemos o primeiro ano em termos de indicadores, o balanço seria positivo ou negativo? Seria positivo, eu digo que seria positivo, mas acredito, e tal como o presidente também vem dizendo, que existem questões que ainda carecem de ser trabalhadas. Por exemplo, a questão da saúde. Existe ainda, por exemplo, a taxa de malária subiu. O próprio presidente assume que isso aconteceu, mas isso é devido, por exemplo, a questões climatéricas. Então, é um balanço positivo, porém ainda carece de muito trabalho. Em um ano não é possível fazer tudo. Em um ano não é possível trazer resultados que sejam visíveis para toda a população. E um fato que eu achei que foi o mais interessante, ou que as pessoas mais notaram no discurso de investidura, foi que o presidente disse que os cargos passarão a ser por meritocracia. Sim. Mas olha que depois, na composição do seu ministério, ou melhor, do seu governo, não tivemos isso. Ele inicialmente havia dito que teriam o fato de ser do Partido Frelimo não seria um fato que contasse muito para que as pessoas pudessem fazer parte do seu governo. Mas em contrapartida vamos encontrar que isso está muito claro, porque a maior parte das pessoas fazem parte, se não todos, são do Partido Frelimo. Então, quais são as promessas centrais do seu discurso que falharam nesse primeiro ano? Aquelas que eram como bases e pilares, que até os que fazem parte do Partido Frelimo conseguem perceber que aqui o presidente falhou. Bem, primeiro começando com essa questão do elenco governativo ser composto maioritariamente por membros da Frelimo. A título de exemplo, eu diria que quando nós estamos numa sala de aulas ou estamos na faculdade, nós criamos um grupo ou temos uma turma nossa em que confiamos uns nos outros, conhecemos uns aos outros. Podemos ter a informação de que existe um colega, por exemplo, eu que trabalho com informática, diria, tenho meus colegas, eu sei que os meus colegas, nesse e aquele ponto, cada um vai ajudar. Posso até ouvir que um outro colega de uma outra turma é bom num determinado assunto, mas se eu não tiver em concreto o que ele pode fazer, eu acho que é arriscado eu colocar a ele, por exemplo, no meu grupo de trabalho. Então seria mais fácil eu colocar aqueles que eu já conheço para poder gerir. E ele disse que era por meritocracia. Então
aquele pessoal que está ali tem de mostrar trabalho. Caso não, o acordo ou o contrato que tem com essas pessoas vai cessar. Agora, quanto ao que no discurso falou, eu acho que tem essa componente temos este caso, por exemplo, do Ministro da Agricultura, que para mim é uma grande, é algo que o Presidente da República tem que se posicionar. Temos também a questão da violência no país quanto aos raptos. Nós vimos que quanto aos raptos ou os assassinatos, até então dificilmente nós temos desfecho de algum caso. Então, isso são componentes que falam num discurso quando o presidente fala, por exemplo, sobre estabilidade. Não que ele não tenha trabalhado, eu confesso que ele trabalhou muito, mas são componentes que ele tem de verificar. Porque um país com raptos não recebe investidores, um país com assassinatos traz instabilidade. Então, de uma certa forma, tem também atentar-se um bocadinho mais, e também as pessoas que são colocadas para dirigir estes setores que zelam para as pessoas também devem se analisar um bocado e trabalharem. E tocou nesse assunto de raptos. E, bom, eu gostava de saber, as recentes mortes entre os polícias, entre as suas diversas componentes, será que há existência de mandantes do escalão superior no Estado que ordenam essas mortes, ou é de fato um acerto de contas? E por outro lado, será que o Presidente tem essa condição sobre controle? Não percebi a última parte. Eu dizia, falou sobre os raptos, e eu esperava ouvir um pouco mais sobre as mortes dos polícias que têm acontecido, principalmente na Matola. Então eu gostava de saber, será que existem alguns funcionários do Estado do alto escalão que têm de alguma forma ordenado essas mortes, ou é de fato um acerto de contas entre os próprios polícias? E, de alguma forma, será que o Presidente tem a capacidade de poder resolver esses problemas ou de colocar os pontos nos is? Bem, eu vou responder essa questão, mas é um senso comum e não em dados factuais. Eu acredito que quando acontece esse tipo de coisas num país, geralmente vem de pessoas que têm poder de execução. Falo isso no sentido de não é possível um cidadão moçambicano de classe média ou de classe baixa ter controle sobre facções. Tem que ter poderio financeiro para fazer isso. E nós sabemos que boa parte das pessoas ou da classe que tem poderio financeiro, se não é empresário, é do alto escalão do Estado. Então, acaba se associando a essas pessoas. Nós sabemos até que ponto isso é verdade, mas acaba se associando de alguma forma. Quanto ao Presidente da República, acredito sim que ele pode e deve fazer coisas a respeito, ou deve fazer alguma coisa. No sentido de os próprios dirigentes, as pessoas que dirigem essas entidades, falo da polícia, da justiça, que são entidades que as pessoas que devem estar lá devem mostrar algum trabalho, no sentido de, quando eu sou colocado para dirigir um certo local, eu tenho que ter domínio das pessoas com as quais eu trabalho. Então, de uma certa forma, começa do chefe do Estado em nomear pessoas que sejam capazes de realizar um trabalho e que não seja um trabalho em vão. Então, o Presidente ele é obrigado a trabalhar nesse assunto. E falando um pouco sobre isso, ou melhor, indo um pouco afora disso, eu gostava de saber, acha a sociedade em algum momento tem questionado as viagens que o Presidente do Estado tem feito? O Presidente da República fez várias viagens para o exterior, tanto no ano passado, nesse ano, e que em algum momento calcula-se que o valor daquelas viagens poderão servir para pagar o 13º dos funcionários públicos, que até então a maior parte deles não receberam. Então, para ti, no teu pensamento, acha que aquelas viagens são de fato benéficas para o país ou só favorecem algumas pessoas?
Bem, olhando para aquilo que deve ser em contexto diplomático, faz sentido ter-se viagens, porque graças a essas viagens, por exemplo, nós tivemos a saída do GEFA, nós saímos da lista cinzenta. Então, em algum momento fazem sentido sim, mas o que acontece é que nós não temos muita consciência ou não temos muita informação do que se é feito com essas visitas. E também acredito porque houve um tempo em que essas viagens levavam uma delegação que não fazia muito sentido na altura. Então eu acho que em algum ponto a população tem razão de questionar, mas também as viagens são necessárias por questões de diplomacia para que crie-se condições do nosso país desenvolver. E agora eu faço uma pergunta mesmo muito pessoal e de fato eu gostava que tu respondesses como uma pessoa e não como um militante de algum partido ou algo parecido. Sim, sim. Para ti, o primeiro ano de governação do Presidente da República foi eficiente e se continuarmos no mesmo rumo, teremos os próximos anos serão melhores ou vamos continuar onde estamos ou até mesmo vamos cair para o fundo do poço? Bem, como cidadão moçambicano, ressentindo-me das dores que todo cidadão moçambicano ressente, eu acredito que sim, que o primeiro ano foi positivo. Não a níveis em que nós como população esperávamos, porque nós queremos resultados imediatos, mas não é possível. Eu tenho essa compreensão de que não é possível. Eu sou uma pessoa, por exemplo, trabalho numa zona rural, eu tenho visto o que acontece na zona rural. Então, eu acho que lá fez sentir mais o impacto do primeiro ano de governação do presidente do que os anos anteriores, como o país havia sido governado. Então, eu acredito que saindo da bolha, da metrópole, das cidades, nós podemos ver efetivamente o que o primeiro ano da Sua Excelência foi como governação. João de Deus, por ter participado do nosso podcast e por de alguma forma ajudar-nos a sanar as dúvidas da nossa sociedade. Foi um prazer ter-te nos nossos estúdios e quanto a nós, voltamos numa próxima oportunidade. Queremos agradecer a si, caro internauta, que vai assistir esse podcast a qualquer momento, em qualquer lugar e a qualquer circunstância, desde que tenha internet, como chupa muito agora. E agradecemos a ActionAid, da Fundação Aga Khan e, sobretudo, ao Movimento Ativista Moçambique pelo apoio e por tudo. Obrigado. Voltamos na próxima semana.